Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e vamos ler a partir do verso 46. Marcos 10, 46. Muito bem. Graças a Deus por estarmos reunidos mais um domingo. Já tivemos aqui o culto das 9 horas. Estamos agora no das 11. Um novo grupo de pessoas aí servindo a Deus, que maravilha. Quem já encontrou Marcos 10, 46? Deixe-me orar primeiro, antes de fazer a leitura. Pai, obrigado, Deus, por este culto, por este ajuntamento, Deus, de pessoas que te amam, te buscam, te servem, te adoram. Obrigado, Senhor, por esta casa, por esta igreja, Senhor, pelo amor do Senhor aqui neste lugar, pela vida do Senhor aqui neste lugar. Ó Deus, eu oro para que, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, a Tua palavra seja viva, seja forte, seja eficaz, para transformar vidas, para a Tua glória e honra oramos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Presta atenção, quem não conseguiu abrir aí esse texto no seu dispositivo eletrônico, pode acompanhar aqui na projeção, por favor. E foram para Jericó, está falando aqui de Jesus. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. O chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: eu quero um cão guia. Não, tá errado. Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A primeira coisa que podemos perceber aqui neste texto é que este não era um cego de nascença. Por quê? Olha, imediatamente tornou a ver. Quer dizer que outrora ele via. Jesus curou alguns cegos de nascença, mas não era este o caso. De Bartimeu, ele, por algum motivo, ficou cego. Então, nós temos que pensar na vida deste homem. O que aconteceu para que a vida dele tivesse uma mudança tão drástica? A Bíblia não entra nesses detalhes, não dá para nós sabermos o que de fato aconteceu, se foi uma enfermidade que fez ele perder a visão. Não sabemos se foi um acidente. O que nós sabemos é que houve uma época, ele nasceu vendo, e durante muitos anos ele viu, mas houve um acontecimento trágico, e ele deixou de ver. Quando ele deixou de ver, perdeu a sua visão, outras coisas más começaram a acontecer com ele, porque se nos dias de hoje, uma pessoa com deficiência visual já enfrenta muitos problemas, imagina só naquela época. De um momento para o outro, ele já não tinha como sobreviver. E ele se tornou mendigo. Porque agora você vê aqui o que está escrito. Olha, vamos acompanhar o versículo 46, por favor. Olha o 46. Vamos ler o 46 novamente. E foram para Jericó. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, veja bem, Bartimeu, cego mendigo. Normalmente, as pessoas que nasciam cegas, ou se tornavam cegas, não tinham muitas alternativas. Invariavelmente se tornavam também pedintes, mendigos. Era a única forma de sustento, de sobrevivência, era depender da ajuda de outros. E é interessante esse texto aqui. Olha o versículo, no final do versículo 46.
Este homem, chamado Bartimeu, estava assentado à beira do caminho. Nós podemos imaginar aqui muitas coisas. Uma delas é como era a vida deste homem antes de ficar cego. Talvez vivesse com a sua família, talvez ele tivesse algum emprego, mas fato é que ele ficou cego e as coisas começaram a piorar para o seu lado. Até que um dia ele vive assentado à beira do caminho. O que é viver à beira do caminho? É viver fora daquilo que as pessoas normais vivem. Viver à margem, à beira do caminho. Sabem, este homem, de uma hora para outra, ele ficou sem esperança para o seu futuro. Ele, como cego e como pedinte, não podia ter planos de vida, não podia ter sonhos, porque ele não tinha como realizá-los. Principalmente numa sociedade como essa de 2000 anos atrás em Israel. Sabem, uma das piores coisas que uma pessoa pode viver, das piores maneiras para uma pessoa viver, é viver sem poder contar com um pingo de esperança para o seu futuro. Sabem que o que nos motiva a viver é nós termos esperança em alguma coisa, para podermos nos agarrar a alguma, ainda que seja um pouquinho de esperança, para a gente dar seguimento à vida. Não é fácil pessoas que estão a passar situações complicadas encontrarem um lugar onde elas possam se agarrar, onde elas possam tirar alguma esperança. Este homem, Bartimeu, ele estava condenado, entre aspas, a viver os próximos anos da sua vida daquela maneira, sem mudança nenhuma. Por que eu quero que nós pensemos nisso, imaginemos a situação dele? Porque nós vamos ver que de um momento para o outro, Jesus entra na vida deste homem, e a vida deste homem é completamente mudada. Mas para nós entendermos o poder o passar, Jesus passar por aquela estrada. Qual o poder daquele momento, daquela experiência, Jesus a passar ali naquela estrada, e nós lemos já a história, a vida daquele homem muda por completo. E nós podemos aprender com essa história, e eu e você podemos nos identificar com essa história. Eu queria que nós fizéssemos isso nessa mensagem. Nós tentássemos viajar um pouquinho na nossa imaginação. Quem quer fazer essa viagem comigo? Vamos tentar viajar um pouquinho. O homem tinha uma vida, não sabemos como era a sua vida, mas agora ele está à margem, está à beira do caminho, está sentado, e a sua sobrevivência já não depende dele, já depende da boa vontade das outras pessoas em entregar ali alguma esmola. Sabe, irmãos, quando eu imagino o futuro deste homem, Bartimeu, quando ele estava ali à beira do caminho sentado, eu fico pensando, deve ser algo horrível alguém pensar que os próximos 10 anos da sua vida nada vai acontecer de novo. Os próximos 20 anos nada vai acontecer de novo. É aquela mesmice, Irmãos, que coisa terrível. Mas o versículo 47. Olha o 47. Deixa eu dar uma revelação aqui para os irmãos. Ele era cego, mas ele ouvia. Gostaram da revelação? Ele era cego, mas não era surdo. Sabem que normalmente quem fica cego, aí a audição fica apurada. Verdade ou não é? Agora imagina aquele cego ali, sentado à beira do caminho por anos, e ele já, pelos ouvidos, ele percebia as movimentações, a quantidade de pessoas que passavam pela estrada, alguma confusão que poderia haver ali. E foi o que aconteceu, olha o versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
No outro evangelho, sabe que essa história é relatada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de Lucas, mostra que ele, ao ouvir a movimentação, ele fez uma pergunta: o que se passa aqui? Ele notou que alguma coisa diferente estava acontecendo naquele dia. Então alguém disse: é Jesus que está a passar por aqui. Naquele momento, ele ficou ousado e começou a clamar. Qual era o clamor dele? Irmãos, qual era o clamor daquele cego Bartimeu? Vamos falar juntos? 2 aí? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira coisa muito interessante que eu quero passar para vocês aqui nesta manhã. Aquele homem só era cego exteriormente. Porque interiormente ele via melhor do que a maioria das pessoas que estavam naquela multidão. Sabe por quê? Ao chamar Jesus de filho de Davi, ele revelou a visão espiritual que ele tinha. A ironia aqui dessa história é que Jesus estava a sair de Jericó. Veja bem, Jesus estava a sair de Jericó com os seus 12 discípulos e com uma numerosa multidão. A Bíblia dá o testemunho que era numerosa multidão. E naquela numerosa multidão, você pode ter a certeza de que aquelas pessoas da multidão conseguiam ver com os olhos naturais. Mas a maioria daquelas pessoas não conseguiram ver com os olhos espirituais quem Jesus era. Qual a identidade daquele homem que fazia curas, fazia milagres. Porque nós sabemos que quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem que eu sou? Alguns disseram: é um dos profetas, é Jeremias, é João Batista, é alguém. Mas olha, as pessoas que seguiam Jesus e que viam os milagres que Jesus realizava, elas viam em Jesus um profeta, mas poucas viam em Jesus o Messias. Porque esta expressão, filho de Davi, ela era exclusiva para uma única pessoa que viria: o Salvador, o Messias. Então nós não podemos ler e deixar passar de forma desapercebida essa expressão. Porque imagina, o cego está ali sentado à beira do caminho, e quando ele diz, filho de Davi, ele está a revelar um conhecimento espiritual. Ele está a mostrar a revelação que ele tinha no seu interior sobre a identidade de Jesus. Mas é importante vermos que ele nunca viu Jesus com os seus olhos naturais. Ele não sabia se Jesus tinha cabelo grande ou pequeno. As fotografias, os desenhos de Jesus têm sempre o cabelo grande, já viram? Ele não sabia se Jesus era alto ou baixo. Ele não sabia se Jesus era gordo ou magro. Ele não sabia se Jesus tinha barba ou não tinha. Ele nunca tinha visto Jesus com seus olhos humanos. Mas de alguma maneira, ele viu Jesus com seus olhos espirituais. Ele teve uma visão espiritual. E veja bem, deixe-me deixar claro aqui para quem não percebe isto. Para quem não entendeu isto ainda. Em Israel, durante gerações, havia aquela promessa: um dia virá um Salvador. Um dia virá o Messias. Um dia virá um ungido. A expressão, ele será chamado, ele é o filho de Davi. Então, filho de Davi não podia ser atribuído a mais ninguém, somente ao Salvador quando viesse. Então, aquele cego, tendo conhecimento da cultura judaica e da religião judaica, ele, de alguma maneira, teve uma visão espiritual de quem era Jesus, e ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a ironia está aqui. Coloca o tema da mensagem, por favor. Já está. A ironia está aqui. Quantas pessoas dentre a multidão tinham olhos a 100%. A visão funcionava a 100%. Mas nunca alcançaram a identidade de Jesus. Nunca reconheceram quem Jesus de fato era, o filho de Davi, o Messias. Por outro lado, um cego que nunca viu Jesus naturalmente, sabia quem ele era. E a minha questão aqui, uma das questões aqui hoje, nesta mensagem é: você enxerga muito bem com seus olhos aqui, mas como está a sua visão espiritual?
quem é Jesus para si? Você sabe quem é Jesus? O que é a igreja para si? O que é a vida cristã? Às vezes os nossos olhos naturais nos enganam. E nós pensamos que estamos a ver todas as coisas como elas são. E isso não é verdade. Sabem? Muitas vezes estamos com a vista boa, com a visão boa. Mas isso não vai nos levar a lugar nenhum. Porque nós só conseguimos ver pessoas, coisas, acontecimentos. Mas só uma visão espiritual de quem Jesus é pode nos levar à eternidade. Aquele homem, apesar de ser mendigo, apesar de ser cego, ele tornou-se um bem-aventurado. Porque sendo cego e mendigo, ele viu a coisa mais importante deste mundo. Ele viu Jesus. Projete aí, por favor. Não, os irmãos não precisam abrir. Projete aí, por favor, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Sabe que essa história do Velho Testamento mostra também um exemplo de diferença de vista natural, visão natural com visão espiritual. O rei da Síria enviou um exército para capturar o profeta Eliseu. O exército, as tropas da Síria chegam e cercam a cidade onde Eliseu estava, o profeta. O servo de Eliseu acorda e percebe que eles estão cercados com as tropas sírias. E olha o que acontece. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Veja bem, o servo, o moço ou o ajudante do profeta Eliseu, quando ele acordou, ficou apavorado, ficou assustado, cheio de medo. Olha as tropas que nos cercam, vão nos capturar, vão nos matar, vão nos fazer mal. E ele pergunta ao profeta Eliseu: o que faremos? Verso 16. Olha o que Eliseu responde no 16. Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o servo de Eliseu? Qual era a única coisa que o servo de Eliseu conseguia ver? As tropas do exército da Síria. E Eliseu estava calmo. E o servo de Eliseu não percebia nada. O que se passa aqui? Onde estão as nossas tropas? Olha, se fosse no dia de hoje, era mais fácil. Ele podia olhar para o céu. Quando vão chegar os drones? Porque a expressão de Eliseu é: há mais exército conosco do que contra nós, do que com eles. Mas Eliseu não via ninguém do exército de Israel. Eu acho que naquele momento o ajudante de Eliseu pensou assim: meu patrão, tá? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? E estou enrolado. Olha a oração de Eliseu, 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Como assim? Os olhos do ajudante de Eliseu não estavam abertos? Eliseu estava a orar sobre o quê, irmão? Sobre olhos o quê? Sobre visão espiritual. E outra questão que é: você tem só a visão que os seus olhos permitem que você alcance? Ou você tem comunhão com Deus e você tem uma visão de coisas que não são visíveis aos olhos naturais, mas são mais reais do que as coisas visíveis? Olha aqui. As coisas espirituais são mais relevantes e mais reais do que as naturais. E olha o que acontece no final desse texto. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava o quê? Cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O exército apareceu agora ou já estava lá? Já estava lá. O que mudou? Foi a visão. Por que mudou? Porque Eliseu
orou. Eliseu já tinha visto o mundo espiritual. O exército de Deus está nos cercar. Carros de fogo. Tenta imaginar carros de fogo, irmãos. Já viram isso em Hollywood, nos filmes? Os carros de fogo. O servo de Eliseu ficou. Uau! Quantos aqui querem ver além dos olhos, aquilo que os olhos, além do que os olhos naturais permitem ver? Quantos aqui passam por dificuldades e conseguem ver além do natural? Uau! Quantos aqui conseguem ver que o exército de Deus está do nosso lado? Quantos aqui conseguem ver que Deus está a trabalhar, ainda que seja no invisível? Olha, que nós possamos orar como Eliseu orou. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Às vezes o que nos engana é nós temos bons olhos naturais. E a gente só vê aquilo, só vemos as coisas negativas. Nos tornamos pessimistas, porque a única coisa que conseguimos ver é o que os nossos olhos humanos mostram. E muitas vezes o que mostram, principalmente se você liga o telejornal. Se você liga o telejornal, o que os olhos naturais mostram? Alarmes, vai acontecer isso, vai acontecer uma crise, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E às vezes, irmãos, a gente está com bons olhos naturais. Não quer dizer que nós estejamos a ver as coisas como elas de fato são. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. E seria importante que nós não víssemos as coisas apenas com os nossos olhos naturais. Seria bom que nós tivéssemos este cuidado que Eliseu teve para orar pelo seu servo, para que ele pudesse abrir os olhos espirituais, que os olhos espirituais dele fossem abertos. Você que é líder de grupo de vida, você que tem alguém na sua família pessoas que estão com os olhos espiritualmente fechados, você orar, Senhor Deus, tira. Sabe que Paulo fala sobre a conversão de pessoas? Paulo fala que quando a luz do Evangelho de Cristo brilha sobre alguém, as escamas dos olhos caem e a pessoa vê a glória de Deus e é salva. Vê o Evangelho, a revelação do Evangelho e é salva. Sabe, irmãos, a Bíblia mostra claramente que o mundo espiritual tenta nos cegar, mas não é cegar os nossos olhos físicos. Talvez a melhor coisa que tenha acontecido para aquele Bartimeu, talvez a melhor coisa que ele tenha acontecido tenha sido ele ficar cego naturalmente, porque aquilo fez com que ele, mesmo sem ver Jesus fisicamente, ele o reconhecesse como Salvador, como filho de Davi. Porque muita gente, como eu disse na multidão, tocava até em Jesus, mas nunca viu quem Jesus de fato era. Muita gente vem à igreja. Muita gente frequenta os cultos da igreja. Mas ainda não tem visão espiritual. Nesta manhã é uma manhã para eu e você orarmos. Senhor, dá-nos uma visão espiritual. Senhor, ajuda-nos a ver aquilo que é invisível aos olhos dos homens, mas é a realidade do mundo espiritual. Quem pode dizer amém? Verso 48. Olha que outra coisa interessantíssima aqui. Enquanto o cego Bartimeu estava a gritar por esmola, ninguém reclamava. Sabe que as pessoas às vezes gostam de ver que tem alguém com mais problemas do que elas. Você sabe que há um alívio. Você acordar sabendo que está cheio de problemas e você passa à beira da estrada e vê alguém que é cego pedindo esmola. Você se sente tão bem. Tem alguém que está pior que eu. Sabem que as pessoas não reclamavam do cego gritar pedindo esmola. Mas o dia que ele gritou clamando Jesus, o que as pessoas fizeram? Ficaram incomodadas. Olha o que diz. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele era teimoso. Sabe que algumas pessoas, para receber a bênção de Deus, têm que se tornar teimosas. Fala para a pessoa que está ao seu lado, seja um teimoso. Tenha que encontrar a bênção de Deus. Seja teimoso. Aí alguém dizia para o cego. Irmãos, é assim. Deixa eu me explicar isso aqui. Por favor. Só para receber bênção, irmãos. Teimoso só para isso. Desobediente não, jamais. Mas veja bem, olha aqui. Por que as pessoas ficaram incomodadas com o clamar do cego? Por que elas ficaram incomodadas, irmãos? Isso é o mundo espiritual. Isso é outra questão que tem a ver com o mundo espiritual. Por que ele insistiu em clamar?
Porque ele viu que aquilo era uma resistência do mundo espiritual. Deixa-me dizer aqui. Há muitas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui. Nós já conhecemos uma pessoa. Eu conheci um rapaz que ele estava na lama da toxicodependência. Ele era viciado em drogas e estava preso nas drogas há muitos anos. E ele aceitou Jesus. E ficou liberto das drogas. Só que para ele se manter bem, ele sentia que tinha que orar todos os dias e ler a Bíblia. Sabe o que a esposa começou a fazer? A esposa dele começou a persegui-lo. Você virou fanático agora? Eu gostava mais quando você... Era melhor quando você estava nas drogas do que agora. Estou falando sério, isso é uma pessoa que nós tratamos há uns anos atrás. Irmãos, a esposa dele ficava quase endemoniada quando ele começava a ler a Bíblia. Mas ela já estava habituada a vê-lo a consumir drogas. Isso não é natural, irmãos. Isso é uma guerra espiritual. Porque quando você está fazendo as coisas no mundo, as pessoas, tem um tipo de comportamento. Quando você começa a clamar por Deus e vir à igreja, e culto, ler a Bíblia, as pessoas começam a perseguir. Ele está virando fanático, está virando não sei o quê. Não faz sentido. Ele estava a clamar por Jesus. Toda a multidão estava a seguir Jesus. Por que ele não podia gritar? Ele entendeu que aquilo era espiritual. E ele gritava, o que dizia? O que diz o texto aí? Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava o quê? Mais. Porque ele sabia que era a oportunidade da sua vida. Ele sabia que o Messias, o filho de Davi, estava a passar por ali. E era a única esperança que ele tinha de mudança de história. Dê uma salva de palmas a Jesus. Jesus é a única esperança. Olha o versículo 49. Olha o 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Presta atenção nisso aqui. Jesus estava saindo de Jericó em direção, Jesus estava fazendo uma viagem a Jerusalém e passando por Jericó. Deixa eu ver aqui, quem já foi na viagem a Israel? Levanta a mão, fica a mão levantada, quem já foi a Israel? Quem já foi a Israel? Quem já foi a Israel sabe um pouquinho da geografia ali. Jesus morava na Galileia, Jesus estava indo em direção a Jerusalém e passou por Jericó. E agora Jesus, os discípulos e uma numerosa multidão estavam saindo de Jericó para irem para Jerusalém. E agora, por causa do clamar do cego, o que aconteceu por causa do clamar do cego? Quem parou? As multidões estavam a seguir quem? Então, quem parou? Jesus parou, os discípulos pararam, a multidão parou. Por qual motivo que todos pararam? Por causa do presidente da Câmara? Por causa do melhor político lá? Por causa do cantor gospel? Por que as pessoas pararam? Por que todos tiveram que parar? Porque Jesus parou para atender quem? Um cego mendigo. Agora, irmão, se Jesus para atender cego mendigo, será que ele não para nos ouvir? Sabem? Um clamor verdadeiro, um clamor do coração, faz Deus parar. Jesus viu sinceridade, Jesus viu verdade no coração daquele homem. Sabe, irmãos? Algumas pessoas pensam que Deus só para se for para alguém importante. Se é um pastor, Deus para. Se é um empresário rico, Deus para. Se é um político ou um cantor famoso, Deus para. Não. Deus para aqueles que clamam por Ele. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas nessa semana que começa hoje, amanhã já é um ótimo dia de trabalho, amém? Amém, irmãos? Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza. Você chama a atenção de Deus. Mas quem sou eu para chamar? Quando você pensar assim, quem sou eu para chamar a atenção de Deus?
E eu pergunto, quem era aquele cego? Mendigo. Quem era ele? Então nunca pergunte, nunca duvide do seu valor aos olhos de Deus. Adquira uma visão espiritual do seu valor. Jesus deu valor àquele cego mendigo e parou a multidão toda por causa dele. Se calhar tinha alguém com pressa para ir para Jerusalém. Jesus, embora. Jesus para, chama o homem. Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Verso 50, vamos lá para o 50. Quando ele ouviu, olha, o Jesus te chama, o que ele fez? Ele estava como, irmãos? Ele estava sentado. O que ele fez? Saltou, tirou a capa e foi até Jesus. Por que tirou a capa? Sabe por quê? Naquela época havia muitos tipos de capas. A capa do mendigo era funcionava como uma autorização para o Império Romano e para as outras pessoas, de que era uma autorização, um reconhecimento de que aquela pessoa não tinha meios de subsistência porque era deficiente, e podia estar com aquela capa à beira do caminho e recebendo ajuda. A capa significava o seguinte, a identidade dele de cego e mendigo. Quando Jesus disse, vem falar comigo, quando disseram, quer dizer para ele, Jesus quer falar consigo, o que ele fez? A fé daquele homem era tão grande, que ele pensou, eu nunca mais vou ser cego, e eu nunca mais vou ser mendigo. E antes de se encontrar com Jesus, ele tirou a capa que era a identidade de cego e mendigo. Isso aqui é uma fé, irmãos. Porque aquele homem um dia teve que vestir aquela capa. Mas Jesus entrou, passou pela beira do caminho. Sabe, não é fácil viver à beira do caminho. Mas Jesus também passa pela beira do caminho. E o dia que Jesus passou na beira do caminho, aquele homem voltou a ter a esperança de que ele ia tirar aquela capa de cego e de mendigo. E ele vai até Jesus, versículo 51, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu faça? E ele disse, eu quero um cão-guia, Senhor. Está muito difícil andar. Algumas pessoas brincam com isso, porque se o homem era cego e mendigo, e ele queria compaixão de Jesus, o que ele queria? Ser curado. Mas Jesus perguntou, porque Jesus queria saber realmente que tipo de bênção que ele queria. Sabe por que isso é importante? Às vezes você começa a sua segunda-feira orando assim, Jesus, tem compaixão de mim! Aí Jesus olha para todas as áreas da sua vida, e ele vai fazer essa pergunta. Explique exatamente o que queres. Às vezes temos que ser específicos no que queremos. Porque compaixão e misericórdia é algo muito amplo. Jesus tem misericórdia de mim, tem compaixão, é muito amplo. Jesus disse, o que queres? O que ele disse? Que eu torne a ver. Era tão bom quando eu conseguia ver as flores, a cor do jardim, a cor das flores, era tão bom quando eu conseguia ver essas coisas. Jesus, eu quero voltar a ver. Verso 52. Então Jesus lhe disse, olha que coisa interessantíssima. Jesus disse, vai, a tua fé te... Calma, mas ele ainda não tinha sido curado da cegueira. O que Jesus disse? Vai, a tua fé te salvou. Por que a fé do cego salvou? Porque ele reconheceu e teve uma visão espiritual da identidade de Jesus. Jesus era o filho de Davi, o Messias. A maior bênção que você pode receber de Deus não é uma cura física, é a salvação da sua alma. É a sua vida eterna. Esta é a maior herança, riqueza que você pode alguma vez receber. Então Jesus, antes que aquele homem voltasse a ver, Jesus disse, a tua fé te salvou. Fala para a pessoa que está ao seu lado. A tua fé te deu a vida eterna, te salvou. Aleluia! E depois que Jesus disse, a tua fé te salvou, o que veio como benefício extra? Qual o benefício extra, irmãos? E imediatamente ele tornou a ver. Veja bem, olha a ordem das coisas. Primeiro,
A visão espiritual trouxe a salvação. E depois, a visão espiritual trouxe a visão natural. A melhor maneira que eu e você podemos enxergar a vida é se antes tivermos uma visão de quem é Jesus. Se a nossa visão espiritual vier primeiro, se soubermos quem é Jesus, depois os nossos olhos naturais passarão a ver as coisas como elas de fato são. Ele foi curado e depois ele não se tornou alguém longe de Jesus. O que ele fez quando ele foi salvo e foi curado? O que ele fez? Seguia Jesus estrada fora. Olha que diferença. Um homem... Vamos tentar imaginar aquele dia na vida daquele cego Bartimeu. Ele acordou, eu não sei onde ele dormia. Se calhar ele dormia perto de algum contentor, alguma rolote. Vamos tentar imaginar aquele dia. Quem quer imaginar comigo aqui? Vamos tentar imaginar o dia do Bartimeu. Ele acordou, alguém perguntou assim para ele, qual é o seu projeto de vida para hoje? Você vai trocar o seu telemóvel? Você vai se inscrever? Você vai jogar no Euromilhões? O que você vai fazer? Qual era o plano de vida dele? Vestir minha capa, sentar à beira do caminho e esperar a boa vontade das pessoas me ajudarem. Mas naquele dia tudo foi diferente, porque quem passou pela estrada onde ele estava? Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Quando Jesus passa na estrada onde você está, na estrada da sua vida, coisas novas acontecem. A sua história é mudada. Deus é poderoso para mudar a sua história num dia. Num dia Deus tem poder para mudar a sua história. Num dia. Um dia. Ele nunca imaginava, irmãos, que ao acordar, aquele dia seria o dia da mudança da sua história. Mas Jesus passou. Quer dizer, onde Jesus passa, Ele muda a história das pessoas que estão. Jesus está mudando a história da minha vida, da sua vida. Jesus está pronto para mudar a nossa história num dia. A vida de Bartimeu foi mudada num dia. E ele, em reconhecimento a Jesus, o que ele fez? Já que eu ficava à toa, sentado na beira da estrada, qual que vai ser agora a minha vida? Seguir Jesus estrada fora. Com alegria. Dê uma salva de palmas a Jesus. Apocalipse 3,17. Olha o que diz Apocalipse 3,17. Tem tudo a ver com visão espiritual também. Sabem, é muito perigoso se a gente perguntar para Jesus como ele nos vê. Eu vou dizer novamente. Se você tiver coragem de fazer essa oração, o ministério da MCI adverte. É muito perigoso perguntar a Jesus como Ele te vê. Jesus escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. E na carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17, Jesus fala da maneira que os laodicenses se viam, com seus olhos naturais. Jesus diz, pois dizes, estou rico e abastado. Eu não preciso de coisa alguma. E Jesus, então, essa é a tua avaliação da sua vida. Agora eu vou falar a minha avaliação. Irmãos, a avaliação de Jesus é muito perigosa. Não peça, não peça. A gente adverte, não peça. Qual a avaliação de Jesus para os laodicenses? E nem sabes que tu és o seu infeliz. Primeiro palavrão que você vai ver na Bíblia, dito por Jesus numa carta a uma igreja. Seu infeliz. Você já chamou alguém de infeliz? Já? Não é muito pesado não, né? Ou é? Seu infeliz. Irmãos, Jesus disse isso para os membros de uma igreja. O que Jesus disse para eles? Infeliz. Miserável. Não, miserável. Jesus diz, infeliz. Olha a avaliação que Jesus faz de uma igreja. Jesus tirou o raio-x de uma igreja. Vocês são o quê? Infeliz, miserável, pobre, o que nos interessa, cego e nu. E como os membros da igreja de Laodiceia se viu? Ricos, abastados, sem necessidade nenhuma. Irmãos, esse negócio aqui está ficando grave.
Versículo 18. Jesus, depois de fazer a sua própria avaliação dos laodicenses, o que ele diz? Dá um conselho. Isso é um conselho. Você faz o que quiser. Conselho faz o que quiser. Ninguém é obrigado. Aconselho-te que de mim o quê? Compres ouro refinado pelo fogo, ou seja, riqueza espiritual e não riqueza natural, para te enriqueceres. Vestiduras brancas. O que significa vestiduras brancas? Santidade. Depois, a fim de que não seja manifesta a tua nudez. E outra coisa que Jesus disse para eles adquirirem, que o que é? Colírio. Para que eles possam ver as coisas como elas de facto são. E o 19, porque Jesus repreende e disciplina quem Ele ama. E Ele diz, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha aqui, que coisa tremenda. A igreja em Laodiceia pensava muito de si mesma. Os crentes de Laodiceia se viam como crentes que estavam bem. Tudo corre bem conosco, nós estamos ótimos. Mas Jesus falou a verdade. Quantos preferem a verdade que dói do que a mentira que apazigua? Não, às vezes a gente prefere a mentira que apazigua, não é? Sim ou não? Não? Quem prefere mesmo a verdade que dói? Olha que eu já fiz esse teste, isso não é bem verdade, irmãos. Um dia um irmão da igreja, estou falando sério, meu discípulo, um discípulo da igreja, já voltou para o Brasil, mora no Brasil. Posso falar dele, se ele for ver só pela internet mesmo. E não vou falar o nome dele também. Ele diz assim, Sidson, eu queria que você realmente dissesse o que você pensa de mim sem filtro. Irmãos, eu diminuí uns 70%. E falei alguns pontos. Ele ficou sem falar comigo alguns dias. Na verdade, a gente não gosta de ouvir a verdade. Porque dói. E todos nós temos problemas, todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos. Com exceção de 2 ou 3 aqui. Só a irmã Hilda que não tem, graças a Deus, missionária. Irmãos, todos nós sabemos que temos falhas e defeitos, mas quando alguém mostra, dói, não dói? Irmãos, de vez em quando alguém mostra para mim algumas falhas que eu tenho. É chato. Porque nós costumamos nos ver de uma maneira, e nós não gostamos como os outros nos veem. E o mais importante é como os outros nos veem. E para os laodicenses, eles estavam preocupados como eles se viam, mas o Jesus um dia deu a verdade, como ele os via. E Jesus disse o seguinte, vocês têm que ser zelosos e se arrependerem, porque senão vocês não vão mudar. Vocês têm que comprar colírio para os olhos. A visão espiritual de vocês está falha. Irmãos, por favor, olha aqui para mim. Será que há o risco de eu e você, será que há esse risco de nós, em algumas áreas das nossas vidas, a visão que nós temos não ser a visão que Jesus tem? Há esse risco? Então vamos nos arrepender disso. Vamos ficar de pé. Eu queria que nós fôssemos o mais sinceros possíveis com Deus neste momento. E você feche seus olhos agora e fala com o Senhor. Deus, qual é a visão que eu estou a ter de mim mesmo? E quão próxima da realidade essa visão que eu tenho de mim mesmo? Quão próxima ela está da realidade? Senhor, não importa tanto como as pessoas me veem, não importa tanto como eu me vejo. Mas se tu escreveste uma carta para a igreja de Laodiceia, mostrando como o Senhor os via, aqui está o meu temor, Senhor, como o Senhor me vê. Feche seus olhos. Fala, Senhor, eu quero comprar colírio. Eu quero adquirir colírio para os meus olhos. Eu não quero ter somente visão natural dos homens, eu quero ter uma visão espiritual, como o Senhor me vê. Senhor, como Eliseu orou, eu oro nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Que nós possamos ver as coisas como elas são, de fato, na realidade do mundo espiritual. Nós não queremos estar iludidos numa simulação que engana
os nossos olhos naturais. Nós não queremos nos enganar a nós mesmos. Nós queremos conhecer o teu coração, Jesus. Queremos saber como tu nos vês e, se for preciso, queremos vestiduras brancas. Queremos colírio para os nossos olhos espirituais. Queremos ouro puro, refinado pelo fogo, que é a maior riqueza, a profundidade do conhecimento de Jesus.